Boa noite a todos. Agora a nossa praia, eletricidade. Dando continuidade à revisão de véspera da Universidade Estadual de Maringá 2015, prova fora de época, prova de inverno devido à greve. Mas vamos lá. Enquanto os elétrons se movimentam na realidade da esquerda para a direita, o sentido convencional dos físicos é contrário ao sentido real. Então, nós trabalharemos com um sentido chamado convencional. Ele é o contrário do movimento dos portadores de cargas negativas. Os físicos acreditavam que eram as cargas positivas que se moviam do maior potencial para o menor potencial, o sentido do campo elétrico, do mais sai. Lembra do nosso amigo? Do mais sai. As correntes elétricas, em função do tempo, podem ser correntes contínuas, que permanecem constantes no passar do tempo, como as famosas pilhas e baterias, e as nossas correntes alternadas de frequência 60 Hz, fornecidas pela nossa usina hidrelétrica e que atende às nossas tomadas residenciais, as famosas correntes que fazem funcionar os transformadores. Lembram daquela antiga briga entre o patrão Thomas Alva Edison, que defendia as correntes contínuas das casas dos americanos, enquanto Nikola Tesla defendia as correntes alternadas? Adivinha quem venceu? As nossas correntes alternadas de Tesla. A associação em série é divisora de tensão. A tensão total se divide uma parte para o primário, uma parte para o secundário, uma parte para o terciário. Em série faz o que os resistores? Soma. O resistor equivalente é dado pela soma dos resistores R1 mais R2 mais R3 paralelo. A tensão permanece constante. A diferença de potencial permanece na nossa casa constante em cada um dos aparelhos. Então, se a nossa tomada for 127 volts, cada um dos aparelhos ficará submetido à diferença de potencial de 127 volts constante. A corrente total sai do gerador e se divide uma parcela para o primário, uma parcela para o secundário, uma parcela para o terciário. Curto-circuito é quando um elemento que estava funcionando deixa de funcionar. Um fiozinho fininho faz com que a corrente elétrica acabe sendo desviada por esse condutor e passando agora pela parte externa, deixando de passar pelo filamento da lâmpada, ou seja, entrar em curto é deixar de ser percorrido por corrente, é deixar de funcionar, é apagar. A divisão da tensão em série é uma parcela para cada resistor. Em série, a corrente é a mesma. Quem dissipará a maior potência é quem tiver a maior resistência. Em série, a resistência equivalente soma. A potência total é dada pela soma das potências. A associação residencial, o U permanece constante. A corrente total se divide em uma parcela para cada aparelho, fazendo com que a potência total seja a soma das potências individuais. O produto pela soma é para dois resistores em paralelo. Se fossem três, é aquela trivial. 1 sobre Rp igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Para vários resistores iguais, pega-se a resistência de um deles, já que elas são todas iguais, e divide-se pelo número deles. Como em paralelo o U é constante, dissipar a maior potência quem tiver a menor resistência. E a menor resistência, acompanhem, é o chuveiro elétrico na posição inverno. Menor resistência porque nós selecionamos o menor comprimento, fazendo nas menores resistências a maior potência dissipada, a maior quantidade de efeito Joule, a maior quantidade de elétrons percorrendo o resistor no mesmo intervalo de tempo. A hora que eu mudo o nosso chuveiro, o nosso reostato, o nosso resistor de resistência variável, o nosso potenciômetro para a posição verão, aumentamos o comprimento, aumentando a resistência, irá diminuir a potência, menos elétrons passando, menos efeito Joule, aquece menos. Os gráficos do gerador, quem lembra, U igual a E menos RI. A nossa máxima corrente é a interseção do gráfico do gerador, que parte da força eletromotriz, a chamada tensão total, até
nós conseguirmos a maior corrente possível, chamada corrente de curto-circuito, calculada pela relação E sobre R, força eletromotriz sobre resistência interna. Exemplos de geradores de corrente contínua, pilhas e baterias. Os nossos receptores são os motores elétricos dos liquidificadores, das batedeiras, das enceradeiras, que convertem energia elétrica da tomada onde nós os conectamos em energia não elétrica, no caso, energia cinética. Lembrando que um outro exemplo de receptor reversível seria a bateria se carregando, convertendo energia elétrica da tomada em energia química. Ela parte da nossa famosa força contra-eletromotriz. A equação é U igual a E mais RI, então é uma função crescente. Já os resistores, quando são ômicos ou lineares, o gráfico é uma reta que passa pela origem, usando a nossa famosa formulinha U igual a R vezes I. Então, se for um resistor ômico, a resistência permanecerá constante desde que a temperatura permaneça constante. Já a grande maioria dos resistores é não ômico e o gráfico é não linear, é uma curva com a concavidade para cima ou para baixo. Chuveiro, secador, lâmpada incandescente, aquecedor, chapinha são exemplos de quem faz efeito Joule, converte energia elétrica em energia térmica, que é o chamado calor. Quem lembra das nossas formulinhas que utilizávamos nas primeiras aulas? A formulinha do Ken, a formulinha que quantiza a carga elétrica de um corpo em coulombs, sendo sempre um número inteiro múltiplo da carga elétrica elementar. Esse Ezinho é o nosso famoso 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. N, se eu te fornecer o número de prótons e o número de elétrons, é a diferença entre o número de prótons e elétrons, é o excesso. E se eu te ceder, como é a grande maioria das questões, o número de elétrons, vai ser a formulinha do Ken, o número de elétrons recebidos quando eu estou neutro ou o número de elétrons cedidos. Se eu receber elétrons enquanto eu estava neutro, eu fico carregado negativamente. Se eu ceder elétrons por algum processo de eletrização, a hora que eu cedo elétrons, eu fico carregado positivamente. Eu utilizo o sinal de mais na frente da formulinha do Ken. A formulinha do Kit é aquela que envolve a quantidade de carga em coulombs, a intensidade média de corrente em amperes e o intervalo de tempo em segundos. Juntando o Ken com o Kit, nasce a nossa famosa formulinha do NET, para nós descobrirmos o número de elétrons que atravessam durante um certo intervalo de tempo a secção transversal de um filamento, sabendo em amperes a corrente elétrica. A relação U igual a R vezes I é utilizada tanto para resistores ômicos quanto não ômicos. Dada a diferença de potencial lida por um voltímetro e a amperagem lida pelo amperímetro, nós descobrimos, através da formulinha do Uri, a resistência do elemento que nós estivermos estudando, seja a pele humana, seja a pata de uma rã, seja um material condutor de eletricidade, nós sempre usamos sem restrição a formulinha do Uri. Já a primeira lei de Ohm diz que a resistência permanece constante desde que a temperatura permaneça constante, tornando grandezas diretamente proporcionais tensão e corrente. A segunda lei de Ohm diz que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da secção transversal do condutor, dada pela relação πr ao quadrado, lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Esse ρ é a resistividade, a famosa relação que causa a dependência do material. Cada material tem a sua resistividade. Lembrando que a resistividade em ohms vezes metro é o inverso da condutividade em Siemens por metro. A formulinha que calcula a energia elétrica consumida em joules ou a energia consumida em quilowatts-hora é a famosa formulinha do empate. É a potência do aparelho em watts vezes o intervalo de tempo em segundos para que eu ache a energia em joules. Já se for uma questão da Copel, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a energia é medida em quilowatts-hora, enquanto a potência é em quilowatts, múltiplo de 1000 watts, e o tempo de funcionamento do aparelho é em horas. Essa potência pode ser calculada num resistor ou pela formulinha do π, ou pela formulinha da π quadrada, ou pela formulinha do π. Depende dos dados. Se eu te der o I e o U, você usa o π. Se eu te der o R e o I, você usa a π quadrada. Se eu te der o U e o R, você usa a formulinha do π. Essa formulinha do π nos ajuda a fazer com que um chuveiro que eu comprei lá em Cidade Leste, de 10.000 watts, 220 volts, quando trazido para uma região de 110 volts, a tensão U reduzida à metade para o mesmo aparelho, ou seja, para a resistência sendo a mesma, se a tensão
reduz a metade, 2 ao quadrado, 4, a potência reduz a 1/4 do valor original. Então, imagine que se ele era 10.000 watts numa tensão de 220, quando eu passo para uma tensão de 110, a potência vai reduzir a 1/4, ou seja, 10.000 watts reduzido do fator 4 passa a ser fraquinho, 2.500 watts. A equação que relaciona a tensão útil de um gerador, a força eletromotriz em volts e a tensão dissipada R vezes I, é a famosa equação do gerador. Quem gera dor, R menos, U igual a E menos RI. Já os receptores, a tensão total é o U, a tensão útil é a força contra a eletromotriz e a tensão dissipada é o produto R vezes I. Lembre que se eles forem ideais, a resistência interna tanto do gerador quanto do receptor seriam zero, mas na prática não tem para vender um gerador nem um receptor com resistência interna nulas. A primeira lei de Kirchhoff, chamada lei da conservação das cargas, diz que num nó, que é o encontro de 3 ou mais fios, o somatório das intensidades de corrente em amperes que chegam tem que ser exatamente igual ao somatório das intensidades de correntes que partem, que saem desse nó. Já a segunda lei de Kirchhoff, chamada lei da conservação da energia, diz que o somatório dos geradores menos o somatório dos receptores, ou seja, a soma algébrica das forças eletro e contra-eletromotrizes, serão utilizadas pelos resistores quando eles forem percorridos por uma certa corrente elétrica. Então, a lei das malhas é a famosa lei da conservação da energia, enquanto a primeira lei de Kirchhoff era a famosa lei da conservação das cargas. Por favor, não confunda as duas. Voltando aqui, olhe para o ícone, lei da conservação das cargas é somatório das cargas que chegam igual ao somatório das cargas que saem. Carga chegando num certo tempo é corrente, carga saindo num certo tempo é corrente. Então, o somatório das amperagens que chegam é igual ao somatório das amperagens que saem. Já a segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas, diz que é a lei da conservação da energia. O somatório das voltagens será utilizado pelas resistências em ohms quando percorridas pelas correntes em amperes. Já para ler um voltímetro, a terceira lei de Kirchhoff, a DDP entre os extremos A e B de qualquer parte do circuito é o somatório de cada R vezes I menos o somatório das forças eletro e contra-eletromotrizes. A capacitância de um capacitor é dada pela relação Q sobre U. Então, se nós queremos calcular em farads a capacidade de um capacitor, nós dividimos a carga que ele armazenou pelo seu potencial elétrico, pela sua tensão, pela sua voltagem. É a famosa formulinha do QCU, Q igual a C vezes U. A energia potencial elétrica é dada pela área do triângulo, base vezes altura sobre 2. U vezes Q sobre 2 é em joules a nossa famosa energia potencial elétrica armazenada pelo nosso capacitor. A qualquer momento você pode voltar no slide anterior e trocar o Q por C vezes U. Então, nós podemos trocar na formulinha da energia potencial elétrica do capacitor o Q por C vezes U, ficando C, U ao quadrado, sobre 2. O capacitor de duas placas planas paralelas de área A separadas por uma distância D é a famosa formulinha do KD, capacitância diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância entre as placas, lembrando que esse epsilon é a permissividade do meio isolante entre elas. Se for vácuo, o referencial é 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Se nós introduzirmos água pura, que é a característica, já que ela é isolante, água pura que não contém íons dissociados, tem uma permissividade em torno de 800 vezes maior que a do vácuo, 80 vezes maior que a do vácuo. Quanto maior a permissividade, maior é a capacidade em armazenar cargas. Então, introduzindo um material chamado isolante ou dielétrico entre as placas, nós estaremos aumentando a capacitância em farads do nosso capacitor. O capacitor de formato esférico define-se como sendo a relação entre o raio e a constante eletrostática do meio em que ele está mergulhado, ou seja, quanto maior o raio da esfera, maior é a sua capacitância. A associação em série de capacitores, a carga é sempre a mesma. A carga do primário igual do secundário igual à carga do terciário, ela é constante. A tensão total acaba se dividindo uma parcela para cada capacitor, e para calcular o capacitor equivalente em série é 1 sobre C equivalente em série, igual à soma dos inversos de cada um dos capacitores.
volts. Já numa associação em paralelo, a tensão permanece constante. O positivo de um no positivo do outro, o negativinho de um no negativo do outro. A tensão permanece constante em cada capacitor e a carga total acaba se dividindo uma parcela para cada capacitor. O capacitor equivalente em paralelo é dado pela soma dos capacitores. A lei que rege a força de natureza eletrostática é a lei de Charles de Coulomb, que diz que a força elétrica, que obedece ao par de ação e reação, se a carga 1 é repelida pela 2, a 2 é repelida pela 1. A ação e reação nunca se anulam porque atuam em corpos diferentes. Então essa força de natureza elétrica é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância em metro que as separa. Esse K é a característica do meio em que nós estamos e no vácuo, seu valor é fornecido nas provas 9 vezes 10 a nona unidades do Sistema Internacional. Repare que mudando o meio, mudaremos a força elétrica entre as partículas. Campo elétrico é a região de perturbação gerada por uma carga ao seu redor. Para fazer um teste, usamos a relaçãozinha chamada E igual a F sobre Q. Campo elétrico medido em newtons por coulomb, grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido, é a relação entre a força elétrica em newtons em relação à carga teste em coulombs, a famosa formulinha do FEC. Força elétrica é campo elétrico vezes carga teste. Se a carga teste é positiva, os vetores força e campo terão a mesma direção e sentido. Se a carga teste for negativa, eles terão a mesma direção, porém sentidos opostos. A hora que eu troco no slide anterior a força elétrica por KQQ sobre D quadrado, eu chego na relação entre o campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme carregada. Essa carga elétrica pontiforme carregada positiva ou negativamente vai gerar linhas de campo elétrico radiais inversamente proporcional ao quadrado da distância, sendo esse K a constante eletrostática do meio onde a carga está mergulhada. A convenção é do mais sai, nascem nas cargas positivas e convergem para as cargas negativas. Nascem nas positivas e morrem nas negativas. O potencial elétrico medido em volts é a relação entre a energia potencial elétrica em joules em relação à carga teste, ficando K Q sobre D. Então, o potencial elétrico em volts, grandeza escalar, se o carregamento for positivo catiônico, o potencial é positivo. Se o carregamento for negativo aniônico, nós teremos um potencial negativo. DDP é a diferença de potencial entre os pontos A e B. O AB é VA, potencial de partida do ponto A, menos VB, potencial de partida do ponto B. A DDP atrelada à carga teste se movimentando entre esses dois pontos faz com que eu calcule o trabalho realizado pela força elétrica em joules para deslocar uma carguinha teste de um próton, de um elétron, de um cátion, de um ânion entre dois pontos de diferentes potenciais. Lembrando que trabalho positivo é trabalho espontâneo, a partícula se move espontaneamente do ponto de partida até o ponto de chegada. Já um trabalho negativo é um trabalho resistente, é um trabalho forçado. Quando que o trabalho é zero, ou se a carga a ser testada é uma carga uma partícula desprovida de carga, carga zero, um nêutron, por exemplo, ou um neutrino, ou quando a diferença de potencial é zero, quando nós temos um caso de uma superfície equipotencial. Se o ponto de partida é igual ao ponto de chegada, os potenciais de partida e chegada são iguais, não haverá trabalho realizado pela força elétrica, já que ela é uma força conservativa, ou seja, ela é uma das poucas forças do universo que o trabalho só depende do ponto de partida e do ponto de chegada. Quando nós associamos 4 ohms em série com 2, soma 4 mais 2, 6. 6 ohms em paralelo com 6, divide 6 dividido por 2, são iguais, dá 3. 3 em série com 2 dá 5. Usando a lei das malhas, o somatório dos volts é 20, o somatório dos ohms é 2 de resistência interna com 3 de resistência externa, fará com que a corrente seja 20 volts por 5 ohms, 4 amperes. Do mais sai, sentido convencional, o maior e mais fininho é o polo positivo, essa corrente passa 4 amperes pelo amperímetro e se divide. 2 amperes pelo primeiro fio, o outro, por ter resistência igual, também receberá 2 amperes. Para nós lermos o voltímetro, vamos aplicar a formulinha do URI. A resistência é 2, a corrente é 2, a DDP vai ser 4 volts. Para calcularmos a potência no resistor de 6 ohms, por exemplo, usaremos π quadrada. A resistência dele é 6, a corrente que o percorre é 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24 watts. As superfícies equipotenciais são
circunferências concêntricas quando nós relacionamos uma carga elétrica geradora fonte no nosso desenho. Acompanhem comigo, as linhas de campo nascem nas cargas positivas do mais sai e são perpendiculares às famosas tracejadas superfícies equipotenciais. Então, o ponto de partida, que é o ponto A, e o ponto de chegada, que é o ponto B, são pontos que possuem o mesmo potencial, estão equidistantes da carga geradora Kq sobre D. Então, se não tem diferença de potencial entre os pontos de partida e chegada A e B, não haverá trabalho realizado para deslocar uma carga qualquer entre dois pontos localizados sobre uma superfície equipotencial. Repare que eu só dependo do ponto de partida e do ponto de chegada, independente da trajetória. Então, força elétrica é uma força conservativa, assim como a força peso e a força elástica. Elas obedecem o famoso teorema da energia potencial. Quem lembra? É aquele que diz que o trabalho da força conservativa, seja ela peso, elástica ou elétrica, é dado por menos a variação delta da energia potencial. Se é menos a variação, é energia potencial elétrica inicial menos energia potencial elétrica final. A ponte de Wheatstone serve para nós medirmos uma resistência desconhecida. É a famosa regra da cruz, irmão. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3 quando o nosso amperímetro ler zero, ou o nosso galvanômetro, nosso amperímetro sensível. Então, nós não tomaremos choque se conectarmos uma das mãos em A e a outra em B. É válida a regra da cruz. R1 vezes R4 multiplica cruzado, igual a R2 vezes R3. Três processos básicos de eletrização: atrito, contato e indução. Após o atrito, as cargas ficam com sinais opostos, já no contato ficam com sinais iguais. Após a indução, o indutor e o induzido ficam com cargas de sinais opostos. O poder das pontas fala da densidade superficial de cargas, que é a carga dividida pela superfície. É o famoso efeito dos para-raios. Nas menores superfícies, que são as pontas, nós teremos a maior densidade superficial de cargas em coulombs por metro quadrado. Uma gaiola de Faraday é o exemplo do condutor em equilíbrio eletrostático, em que cargas de mesmo sinal se repelem e a concentração de cargas se dá na superfície externa. Então, lá dentro eu estou protegido, não tomo choque, porque o potencial é sempre constante, Kq sobre o raio da esfera, fazendo com que o campo elétrico seja nulo no interior. Não temos cargas em excesso, ou seja, a força elétrica resultante será zero no equilíbrio eletrostático. A blindagem eletrostática, a interferência em garagens de supermercados, elevadores, nós não teremos o celular funcionando, porque o excesso de cargas localiza-se na superfície externa. Quem lembra do céu? Campo elétrico uniforme, duas placas planas paralelas, carregadas com cargas de mesmo módulo, sinais opostos, as linhas de campo nascem nas cargas positivas e convergem para as cargas negativas. É a famosa formulinha do E de U. Campo elétrico vezes distância entre as placas nos dá a diferença de potencial. Se nós formos calcular a força aceleradora em newtons, use a formulinha do FEC. Sendo um campo elétrico constante sobre uma carga constante, a força vai ser constante. E força constante provoca aceleração constante. É o famoso movimento retilíneo uniformemente variado, onde poderemos utilizar o Torricelli para calcular a velocidade final, a vovó atômica ou a equação do sorvetão. S igual a SO, VOT, mais AT ao quadrado sobre 2. Acredito que seja interessante nós pararmos por aqui antes de começarmos o magnetismo, para ter já à disposição de vocês nesse finalzinho da nossa eletricidade. Espero que tenham aproveitado. Desejamos ótima prova para cada um de vocês que nos acompanhou durante esse semestre. Alguns nos acompanham desde o início do ano, outros desde as aulas do primeiro, do segundo, do terceiro ano, enfim. Boa prova para todos vocês. Quem precisa de sorte é o concorrente. Nós estamos completamente preparados para encarar o vestibular da Universidade Estadual de Maringá, fora de época devido à greve, que acontecerá no próximo final de semana. Agora são 20 horas e 49 minutos dessa quinta-feira e nós vamos postar em breve essa aula chamada eletricidade. Aquele abraço do professor Samuel. Lembre que todas as tuas dúvidas podem ser tiradas por 3.000 pessoas no nosso grupo chamado Física 2
No Facebook, nos procure Grupo Fechado, nos adicione. Física 2, tudo minúsculo, sem acento. Estamos aqui para te servir. Aquele abraço e qualquer dúvida estamos à sua disposição. Tchau!